Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cenoura. E nesse vídeo, cara, a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente tem dúvida pra caramba. Você vê errado no jornal, você vê errado na novela, você vê errado na internet. Todo mundo fala disso de maneira errada, todo mundo se confunde. As pessoas não sabem a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Qualquer coisa que acontece, vou te processar por injúria, calúnia, difamação, injúria é tudo. E não é. Então, nesse vídeo, você vai ver comigo as diferenças, as principais diferenças, para você nunca mais se confundir e saber tudo sobre calúnia, difamação e injúria. Beleza? Então vem comigo, vamos só para a tela. Olha lá, direito penal comigo, né? Crimes contra a honra, sobre isso que a gente vai conversar. Se você não está inscrito no canal do Cenoura, já deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like e vamos embora para esse vídeo. Olha, crimes de calúnia, difamação e injúria. Qual que é a diferença entre eles? Antes de falar da diferença, galera, eu vou mostrar para vocês o que está previsto em cada um dos artigos, tá? 138, 139, 140. Vou mostrar os artigos para vocês, depois eu vou fazer um esquema, tá? Uma tela aqui só de um esquema, e esse esquema, cara, você vai levar para sua vida, tá? Antes de qualquer prova, antes de qualquer coisa, você vai pegar esse esquema e vai dar uma olhada. Só de olhar para ele, você mata muita coisa sobre crimes contra a honra. Quase tudo dos crimes contra a honra. Beleza, galera? Então, fica comigo aí, hein? Vamos lá. Primeiro, ó, calúnia. Olha a calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Beleza? Isso é calúnia. Vamos para... Opa, tá gostando? Inscreva-se no canal. Isso, é isso aí. Deixei um recado aí, ó. Se inscreva lá no canal do Cenoura. Vamos voltar para calúnia aqui. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato falso criminoso. Isso é calúnia. Imputar um fato que é falso e é criminoso a alguém. Beleza? Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa, divulga. Mas eu só divulguei. O fofoqueiro... Fofoqueiro responde por calúnia também. Também responde por calúnia, tá? O que mais? Calúnia contra os mortos, olha que maravilha. O morto é vítima aqui da calúnia? Não é vítima, a vítima é a família, né, que é ofendida ali e tal. Calúnia contra os mortos. E artigo, parágrafo 3º, admite-se, vou botar aqui, ó, admite-se, prova da verdade, é exceção da verdade. Admite-se, é a regra. Salvo, ou seja, existem casos em que a exceção da verdade não cabe, tá? Então, já vou botar aqui para vocês, ó, prova da verdade é a regra. As hipóteses em que ela não cabe são exceções. Beleza? Isso é calúnia, calma aí, isso é calúnia, tá? Vamos para a difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Opa, aqui eu tenho diferença para calúnia. Qual que é a diferença? Aqui eu falo um fato falso definido como crime. Aqui eu falo só fato. Cadê o fato falso? Cadê o fato criminoso? Então precisa ser mentira? Precisa ser crime para ser difamação? Vamos ver isso, né? A exceção da verdade somente cabe em uma hipótese. Em uma hipótese. A exceção da verdade, peraí, a exceção da verdade somente cabe em uma hipótese. Somente se admite em uma hipótese. Ou seja, em regra não cabe a exceção da verdade. Caber a exceção da verdade é uma exceção. Excepcionalmente é possível a exceção da verdade. Por que será? Vamos ver já já. E aí vem a injúria. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, como assim? Tem injúria com violência? Tem, a gente vai ver também. Ó, também, o que mais? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, portador, já não é mais portador, né? Está desatualizado o código, é pessoa com deficiência. Tá aí, que é a injúria qualificada. Então eu tenho aqui a injúria normal, eu tenho aqui no parágrafo 2º a injúria real, que é feita com violência ou grave ameaça, e tenho aqui a injúria qualificada.
Ó, é aqui que está a injúria racial, né? A injúria racial está aqui, ó. Mas não é só ela, tá vendo? Não é só a raça que qualifica a injúria. Tem a injúria qualificada pela etnia, pela religião, pela origem, pela condição da pessoa idosa, pela pessoa com deficiência. Tudo isso qualifica a injúria, beleza? E a injúria é só que injuriar alguém. Gente, vamos lá. Vamos lá, tá aqui a tela, vamos lá. A partir de agora, falei pra vocês, cara, isso aqui que eu passei pra vocês até agora não é nada. Falei nada ainda. Eu só falei o que é calúnia, difamação e injúria, não dei nem exemplo, nada. Vamos agora ver as diferenças entre a calúnia, a difamação e a injúria. Para começar as diferenças, você tem que saber que existem dois tipos de honra. Então, quando eu falo em honra, eu estou falando de dois tipos de honra. Eu tenho a honra objetiva e eu tenho a honra subjetiva. Honra objetiva e honra subjetiva. Aí vem comigo. Qual que é a diferença de honra objetiva para honra subjetiva? A honra objetiva é a imagem que as pessoas têm de você. É a sua reputação, a sua fama. Isso é a honra objetiva. O que os outros pensam de você. Essa é a sua honra objetiva. E a honra subjetiva é o que você pensa de você. É a sua autoestima. Isso é a honra subjetiva, tá? Então, olha, eu tenho a honra objetiva e eu tenho a honra subjetiva. Existem crimes que ferem a honra objetiva e existem crimes que ferem a honra subjetiva. Mas olha só, com base nessa informação que eu te dei, eu já consigo fazer uma distinção aqui importante. Se a honra objetiva é a imagem que as pessoas têm de você, um crime que atinja a honra objetiva, ele se consuma quando? Quando que eu falo assim, cara, esse crime está consumado? Se a honra objetiva é a imagem que as pessoas têm de você, o crime em que eu tenho como objeto a honra objetiva, ele se consuma quando a informação chega ao conhecimento de terceiros. Ou seja, quando os outros ficam sabendo da informação e isso faz com que seu filme seja queimado. Isso é a consumação da honra objetiva. Não importa se você sabe dessa situação, o que importa é os outros estão sabendo, porque o seu filme só é queimado quando os outros ficam sabendo, não quando você fica sabendo. Então a honra objetiva está interessada em seguinte, os outros já estão sabendo, as pessoas estão sabendo, alguém está sabendo, porque se terceiro ficar sabendo, eu tenho a consumação da honra objetiva. Já a honra subjetiva é diferente, é o contrário. Se eu tenho a honra subjetiva, a imagem que a pessoa tem dela mesma, a autoestima, para a autoestima dela ficar machucada com ela mesma, ela tem que estar sabendo do que estão falando dela. Se todo mundo está falando dela e ela não está sabendo. Se ela não está sabendo, a autoestima dela está prejudicada? Não está. Então quando que eu tenho a consumação de um crime que atinge a honra subjetiva? Quando a vítima toma conhecimento da situação. Beleza? Então olha aqui, ó. A honra objetiva, ela se consuma, vou botar aqui assim, ó, consumação com conhecimento de terceiros. E a honra subjetiva, ela tem a consumação com conhecimento da vítima. Beleza? Importante essa distinção para a gente começar a conversar. Então aqui envolve terceiros, aqui envolve a vítima. Quais são então os crimes em que eu tenho honra objetiva atingida? Eu tenho o crime de calúnia. E eu tenho o crime de difamação. E na honra subjetiva, nós vamos ter o crime de injúria. A gente viu que a difamação, ela está no artigo, a calúnia está no artigo 138. A difamação está no artigo 139. E a injúria está no artigo 140. Não é isso? Do Código Penal. Beleza. O que a gente viu na calúnia? Vamos voltar lá? Olha só o que a gente viu lá na calúnia que é importante. Caluniar alguém imputando um fato que seja falso e que seja crime. Ou seja, eu estou espalhando por aí, porque é uma objetiva, eu estou espalhando por aí, espalhei para todo mundo,
que alguém cometeu um crime, sabendo que isso é mentira. Se eu falar assim, Tício é ladrão, encaixa aqui na calúnia, pessoal? Tício é ladrão, Tício ser ladrão, encaixa aqui? Tício é ladrão. Tício fala, opa, calúnia. Eu estou imputando algum fato ao Tício? O que é imputar um fato? É imputar um acontecimento, uma coisa específica. Uma coisa que tem dia, data, tem hora, tem quando, tem onde. Isso é um fato. Se eu falar, o Tício, sabe aquela bolsa que roubaram? Foi o Tício. O Tício veio aqui ontem e roubou aquela bolsa da pessoa. E saiu correndo. Se eu estou fazendo isso, sabendo que é mentira, sabendo que é mentira, eu tenho calúnia. Se eu acho que é verdade, se eu realmente acho que é o Tício, não tem calúnia, porque não existe calúnia sem querer. Para eu ter calúnia, eu tenho que, de propósito, dolosamente, imputar um crime para alguém que eu sei que é inocente. Calúnia, imputar um fato criminoso a alguém, sabendo que essa pessoa é inocente. Se eu não sei que ela é inocente, se eu acho que foi ela mesmo, não tem calúnia. Beleza? E tem que ser mentira. Tá? Então vou botar aqui, vamos voltar lá? Vamos aqui, calúnia. Então eu tenho que ter um fato. Esse fato tem que ser mentiroso. E esse fato tem que ser um crime. Aí eu tenho a calúnia, pessoal. Aí eu tenho a calúnia. Já a difamação, olha a diferença. Difamação, difamar alguém imputando um fato ofensivo à reputação, que é a honra objetiva. A gente já viu aqui a honra objetiva. Aí tem, fala se esse fato tem que ser falso, não fala. Fala tem que ser crime, não fala. Então vamos lá para a difamação. Olha, na difamação eu também preciso ter a imputação de um fato. Mas esse fato pode ser falso ou verdadeiro. E esse fato não é um crime. Gente do céu. Calma aí. Então você quer dizer que se eu espalhar um acontecimento verdadeiro de alguém, que não, esse fato não seja crime, isso é difamação? Se eu estou queimando o filme da pessoa, é difamação. Você ficou sabendo que alguém foi no motel e broxou. Se você fala assim, gente, sabe o fulano? Você não vai acreditar. Ele foi em tal lugar com tal pessoa e broxou. Todo mundo começou a rir do cara. Você está afetando a reputação dele? Tá. Isso é um fato que você está contando? É um fato. Broxar é crime? Graças a Deus, não. Então, eu tenho uma difamação. E aí a primeira coisa que vai acontecer é, eu falo assim, olha, fulana, você está me difamando, falando que eu broxei aí para todo mundo. A primeira coisa que a pessoa vai falar, mas é verdade. Mas não interessa se é verdade. Espalhar a verdade do coleguinha também é crime. Difamação. Então não interessa se é mentira ou se é verdade, tá? Não interessa. E não pode ser crime. E a injúria? A injúria, você vai anotar aí, tá? A injúria, vamos lá, artigo 140, aqui, Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Isso aqui, autoestima. E aqui o que eu chamo a atenção para vocês, pelo amor de Deus, não existe baixa estima. Não existe. Esse autoestima não é de alto, é de própria, estima própria. Autoestima. Sua própria estima. Autoestima. Não é alta estima e baixa estima. Você pode estar com uma alta autoestima ou com uma baixa autoestima. Mas baixa estima, não existe. Só um parênteses. Beleza? Então a injúria é quando atinge a dignidade, a autoestima da pessoa. E aqui não tem imputação de fato nenhum. Você vai botar aí assim, xingamento. Xingamento é injúria. Então se eu falo, Tício é ladrão, eu estou imputando um fato criminoso ao Tício ou eu estou xingando o Tício de ladrão? Eu estou xingando o Tício de ladrão. Eu tenho injúria. Eu não tenho calúnia. Se eu falar, o Tício ontem, tal hora, não sei o que, foi lá e furtou tal coisa. Aí eu tenho um fato criminoso. Aí eu tenho calúnia. Tício é broxa. Difamação. Agora, Tício ontem foi com a fulana no motel, não sei o que lá e broxou. Difamação. Tício é broxa. Injúria. Aí ele foi lá, não sei o que lá. Difamação. Beleza? Xingamento é injúria. Tá? Pronto. Então, aqui eu desenhei um panorama completo para você. Aí eu te pergunto, primeira pergunta que eu te faço. O mesmo fato, ele pode gerar, ao mesmo tempo, calúnia e difamação? O mesmo fato, aconteceu tal fato, pronto. Ah, você fez isso? Isso é calúnia e difamação.
O mesmo fato tem como gerar calúnia e difamação? Vou te responder. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque na calúnia, o fato tem que ser crime. E na difamação, não. Tem como o fato ser crime e não ser crime ao mesmo tempo? Porque se o fato é criminoso, que eu estou imputando, aí eu tenho calúnia. Se o fato não é criminoso, eu tenho difamação. Não tem como ter os dois. Ao mesmo tempo não tem. O mesmo fato não. Eu posso ter na mesma circunstância, no mesmo contexto, vários fatos. Aí eu posso ter calúnia e difamação, tudo junto. Mas o mesmo fato não. Porque o fato ou é crime ou não é crime. Tranquilo? E a injúria? A injúria é a honra subjetiva. Com base naquilo que eu falei no comecinho desse vídeo, quando é que consuma, né? Tá aqui, ó, a consumação do crime de honra objetiva e subjetiva. Se eu falo pra todo mundo assim, ó, gente, o Tício é broxa, espalhe pra todo mundo que o Tício é broxa. Eu tô imputando algum fato pro Tício? Não, eu tô xingando o Tício. Mas o Tício tá sabendo? Eu falei pra todo mundo, menos pro Tício. Eu tenho calúnia? Não, porque broxar não é crime. Eu tenho difamação? Não, porque falar que alguém broxou, chamar alguém de broxa, não é imputar fato nenhum pra essa pessoa. É um xingamento. Não tem difamação. E eu tenho injúria? Ainda não, porque não chegou no conhecimento do Tício. Só vai ser injúria quando o Tício ficar sabendo que eu tô falando que ele é broxa. Se o Tício não tá sabendo, a autoestima não está afetada. Então não tem injúria. Exceção da verdade. Para fechar. Exceção da verdade. Vou botar aqui em cima. Exceção da verdade. Exceção da verdade. O que é a exceção da verdade, pessoal? É o agente querendo provar que o que ele está falando é verdade. Então ele fala uma coisa. A vítima fala, opa, calúnia. A gente fala assim, ah é? Vou provar que o que eu estou falando é verdade. Não é calúnia coisa nenhuma. O que eu estou falando é verdade. Aí ele entra com um pedido para querer provar o que ele falou é verdade. A gente viu isso na calúnia e na difamação. Olha aqui, ó. Na calúnia, vamos lá. De novo, tá gostando? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Na calúnia, a regra qual que é? Admite-se a prova da verdade. Só não se admite nessas hipóteses aqui. Por que admite-se a exceção da verdade na calúnia? Porque eu só vou ter calúnia se for mentira. Ou seja, se o réu provar que o que ele está falando é verdade, aí eu não tenho calúnia. Por isso que, em regra, cabe a exceção da verdade na calúnia. Então, na calúnia, você vai colocar aí, na calúnia, exceção da verdade é a regra. É a regra. E na difamação? Na difamação, importa se é verdade ou se é mentira? Não importa. Então, cabe a exceção da verdade. Ah, fulano espalhou que não sei quem ontem, tal hora, broxou. Falou, opa, é difamação, tá espalhando por aí, coisa minha, me queimando. Fala, ah, mas é verdade, não interessa. Ah, vou provar que é verdade. Pode provar que é verdade, eu realmente broxei, mas você não pode sair espalhando por aí, não. Difamação. Na difamação, a regra qual que é? Não cabe exceção da verdade, porque não interessa se é verdade ou não. Não interessa. Eu tenho um crime se for verdade ou se for mentira. Então aqui, ó, em regra, exceção da verdade, ela é uma exceção aqui. Só vai caber exceção da verdade em uma única hipótese. Só em uma única hipótese, se o ofendido é funcionário público. Só nessa hipótese que cabe exceção da verdade. Só nessa hipótese. Então, olha, cabe exceção da verdade na calúnia? Cabe, porque se eu provar que é verdade, não tem crime. Cabe exceção da verdade na difamação? Não cabe, só cabe uma única hipótese. E cabe exceção da verdade na injúria? Imagina, fala assim, ó, fulano é imbecil. Aí, opa, injúria. Fala, não, não, não. Vou provar que o que eu falei é verdade. Vou provar que você é um imbecil. Aí não cabe. Não cabe exceção da verdade em hipótese alguma na injúria. Em hipótese alguma, cabe exceção da verdade na injúria. Beleza? Ah, olha só, pessoal. No artigo 142, a gente tem exclusão do crime. Tá? Tem alguns casos em que eu não vou ter crime. Beleza? Se for feito em juízo, se for crítica literária e tal, se for funcionário público emitindo opinião, etc. Aí não tem crime. Só que cuidado, porque essa exclusão do crime só vai acontecer na difamação e na injúria. Só. Você vai anotar aí. Exclusão do crime. A exclusão do crime acontece aqui. Aqui eu posso ter exclusão do crime. E aqui eu posso ter exclusão do crime.
de acordo com o artigo 142. Beleza? Aí olha só, o 143 traz a retratação, que é uma causa de extinção da punibilidade. É possível que a pessoa que fez a ofensa se retrate, ela volte atrás. E aí extingue a punibilidade dela. Olha que maravilha, ela tem até sentença para fazer isso. Extingue a punibilidade dela. Só que isso não é possível em todos os crimes, nos 3. Porque olha só, se eu ofendi a sua reputação, eu consigo limpar a sua reputação. É só ir lá e falar assim, gente, aquilo que eu falei era mentira. Ó, aquilo que eu falei, porra, eu quero me retratar aqui, não quero queimar mais o filme do Tício, não. Agora, quando eu ofendi a sua autoestima, como é que eu apago isso? Ou seja, só cabe retratação se o crime atingir uma honra objetiva. Se o crime atingir uma honra subjetiva, não tem como se retratar. Não tem como. Tá? Não tem como. Então, olha, com relação à retratação, calúnia admite retratação. Retratação. E a difamação admite retratação. Beleza? Por quê? Porque ambas dizem respeito à honra objetiva. Pessoal, com isso, olha só o tanto de coisa que a gente viu sobre crimes contra a honra. A gente viu muita coisa. Vamos lá. Para eu ter calúnia, eu tenho que imputar um fato, não é só xingar. Eu tenho que imputar um fato a alguém, esse fato tem que ser crime, e eu tenho que saber que a pessoa é inocente. Se eu tirar qualquer uma dessas elementares, eu não tenho calúnia. Difamação, eu imputo um fato a alguém, esse fato pode ser verdade ou pode ser mentira, e não é crime esse fato. Por exemplo, uma contravenção penal entra na difamação. Se eu imputo por aí um fato que é contravenção penal, fulano ontem estava fazendo jogo do bicho com não sei o que, sei o que lá, eu vou ter calúnia? Não, porque jogo do bicho não é crime, então eu vou ter difamação. E injúria, xingamento. Está xingando, ofendendo ali a honra da pessoa, né? A honra subjetiva da pessoa. Está ofendendo a autoestima dela, a dignidade dela. Aí eu tenho injúria. Beleza? Só se consuma quando? Depende. Se for honra objetiva, o crime vai se consumar quando os outros ficarem sabendo. Então imagina, eu fiz uma carta para humilhar uma pessoa. Tá? Humilhar, falar, olha, essa pessoa já fez tal coisa, eu comecei a imputar um bando de fato para ela, que ofende a reputação dela. Fato verdadeiro, mas que ofende a reputação dela. Ou seja, seria difamação. E botei no correio essa carta para chegar no jornal e publicarem isso. Só que no meio do caminho, o caminhão do correio capotou e perderam a carta. Consumou o crime. Eu tive consumação de difamação? Não tive, porque ninguém ficou sabendo daquilo que eu escrevi. Para consumar um crime em que o objeto seja honra objetiva, todo mundo ficou sabendo. Para consumar um crime em que o objeto é honra subjetiva, a vítima tem que ficar sabendo. Pronto. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Cara, faz tempo que eu queria trazer esse vídeo sobre a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Para você nunca mais errar. Nunca mais errar. Beleza, galera? Se inscreva no canal do Cenoura, ative aí o sininho para receber as notificações. E é com isso que eu encerro mais um vídeo aqui do canal. Fecha a conta, passa a régua, tchau, obrigado.